Bom, pessoal, vamos lá. Acho que a gente pode começar, então. Vamos lá, então. Bom, boa tarde a todos, aos participantes, né? A professora Bebete também. Meu nome é Bernardo Barcelos, eu estou no 5º período de graduação, sejam todos bem-vindos, tá? Como já foi dito, esse é o seminário interno de audiovisual do programa, né, do Cacau, do Centro Acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFJF, onde, para o evento Fotografia de Arquitetura, teremos aqui, né, a professora Bebete Viegas. Professora Bebete é formada em cinema, pós-graduando em fotografia, mestre em comunicação e semiótica. Como fotógrafa de arquitetura, Bebete Viegas realiza trabalhos para escritórios como Paulo Mendes da Rocha, Una Arquitetos, Gonçalo Birne e Álvaro Siza. Sua produção pode ser acompanhada em diversas publicações nacionais e internacionais há mais de 15 anos. Também atua como professora do bacharelado de fotografia do SENAC. Então, para falar hoje, a professora Bebete vai falar um pouco nessa palestra, nessa aula de fotografia de arquitetura, vai falar um pouco sobre esse tema através de análise de imagens de grandes fotógrafos da área, questões particulares aos registros de arquitetura e cidades. Então, para a gente iniciar, a gente pede também que vocês mantenham os microfones e as câmeras desligadas, tá? Para a gente conseguir preservar a conexão. Coloquem seus nomes aí já no chat de uma vez, para a gente conseguir dar presença. E de acordo com o combinado, a professora Bebete, ela permitiu que a gente possa fazer perguntas no meio, né, da palestra, então vocês podem colocar aí no chat, qualquer coisa a gente, né, medir aqui com a professora, ou se vocês preferirem também, a professora lê e responde, tá? Lembrando que a interação no chat é muito bem-vinda, e todos já sabem, a atividade já está sendo gravada e será postada no canal da FAO-FJF no YouTube. Então, agora, com, né, o poder que me foi concedido, gostaria de agradecer à professora Bebete por ter abraçado o nosso projeto e retirado um tempo, né, de sua tarde para poder vir conversar com a gente e deixar você à vontade, professora, para começar a sua atividade. A fala está com você, viu? Tá ótimo, obrigada, Bernardo. Eu queria, claro, começar agradecendo, porque é sempre bacana um convite para a gente fazer essa troca, compartilhar. Essas coisas que a pandemia, se ela nos tirou algumas coisas, ela acabou apresentando algumas oportunidades. Talvez a gente não tivesse junto se não fosse totalmente por meio do online aqui para a gente fazer essa conversa. Então, eu estou aqui em São Paulo, acredito que a maioria seja aí de Minas, e a gente está podendo fazer essa troca, é sempre muito bacana. Queria parabenizar também pela organização do evento. Eu estive dando uma olhada em toda a programação, muito interessante. Eu vi que hoje o dia foi muito bacana até aqui, também vai encerrar com coisas muito legais. Conheço a Maíra, o trabalho dela é muito, muito interessante também, então vocês vão ter esse bate-papo que vai ser muito bom. Bom, agradecer ao Bernardo, agradecer ao Lucas que está aqui para me socorrer. Qualquer coisa eu peço ajuda para o Lucas. Queria pedir o seguinte também, uma ajuda no sentido de que quando eu estou apresentando, às vezes eu vou falando muito, então se vocês quiserem, até o Lucas ou o Bernardo, fazer as perguntas no meio, não sei se eu vou estar lendo tudo no chat, porque eu estou muito concentrada aqui falando das imagens. Vocês fiquem à vontade de interromper por alguma pergunta que for pertinente para a gente fazer na hora, durante a conversa, e qualquer coisa a gente deixa algumas perguntas para o final também, tá bom? Perfeitamente, professora. Pode deixar que a gente vai ficar atento, viu? Tá ótimo, Bernardo. Muito obrigada. Então, vamos lá, turma. Obrigada pela presença de todos vocês, né? Bastante gente aqui assistindo. É muito legal ver que tem tanta gente interessada no assunto. Então, é sempre um prazer, assim, para a gente falar. Aqui vou começar a compartilhar, acho que vocês já estão vendo a minha tela aqui. Eu começo sempre falando da fotografia de arquitetura, levantando alguns pontos para a gente entender o que é essa fotografia de arquitetura. Por que a gente... O que faz dela diferente de outras áreas, né, da fotografia? Que olhar é esse? O que a gente espera? Então, eu trago algumas questões que eu levanto sempre no começo de um curso, ou... Vocês estão me vendo, vocês estão vendo, né, minha apresentação aqui? Perfeitamente, professora. Tá ótimo. Que são essas questões. Então, eu sempre coloco, quando a gente vai ter um curso,
eu sempre começo com a apresentação dessas questões, e eu digo que a gente tem que dar conta disso para entender a fotografia de arquitetura. E o quanto a gente vai se dedicar a cada assunto vai depender do tamanho do curso, do encontro. Como o Bernardo apresentou, eu sou há 16, vai fazer 17 anos professora do bacharelado em fotografia do Senac, que é um espaço muito legal para troca também na minha área da fotografia. Ele é o primeiro da América Latina, né, o único ainda do Brasil bacharelado. Eu coordenei o curso durante anos, desde que eu saí da coordenação, eu faço parte da equipe da coordenação, sou co-coordenadora. Então, lá a gente tem uma troca, né, no bacharelado, e agora tem um tecnólogo também, aqui pelo Senac, que a gente tem 6 meses de fotografia de arquitetura, e ela vai percorrendo outras disciplinas ao longo dos anos. E eu também dou muitos cursos mais curtos. Então, mas a ideia é que a gente passe por esses assuntos para entender a fotografia de arquitetura, né? Então, o primeiro ponto que eu trago aqui é o tempo. O tempo não só no sentido do clima, porque isso eu vou falar muito em relação à iluminação, mas o tempo no sentido mesmo do tempo da imagem. O tempo da imagem de arquitetura, ele é longo, ele é um tempo de espera, diferente de outras áreas da fotografia. Tem áreas da fotografia que são muito imediatistas. Hoje, então, com o digital, mais rápido. Quando a gente ainda fazia um filme, tinha que esperar o tempo da revelação e tal. Mas agora tem muitos trabalhos que, em pouco tempo, você fez 500, 1000 cliques para garantir o trabalho e faz parte do tipo de trabalho, é absolutamente incompreensível. Na arquitetura, não. Às vezes a gente, geralmente, um dia de trabalho da arquitetura vai de antes do amanhecer até depois do amanhecer, né? Então a gente trabalha 14, 15 horas num dia de foto e produz 20 fotos, 30 fotos, depende do que o edifício, o objeto que a gente estiver fotografando, às vezes até numa escala da cidade, pedir. E muitas vezes a gente espera 1, 2 horas por uma situação de luz ideal. Então, se você quer que uma sombra cruze em diagonal uma parede, a gente às vezes espera até ela sair de uma ponta a outra, traçar uma geometria que interessa para a foto. Então, é um tempo diferente e acho que é um choque para quem começa a fotografia de arquitetura ver esse tempo. Depois a gente acha absolutamente normal, mas talvez no começo tenha que ter uma coisa de paciência, de experimentar, de sentir essa questão do tempo. O segundo ponto, claro, é a iluminação. Iluminação natural, para a gente, é o maior guia na fotografia de arquitetura e o nosso dia de foto, a organização do nosso dia, do nosso plano, quem dá é a iluminação natural, né? Então, que fachada eu vou fotografar em cada momento é a luz do sol que vai me dizer. Mas a gente está trabalhando com outras situações de luz que são muito interessantes, que é a luz ambiente, porque todo edifício é pensado, projetado com uma luz ambiente, e quando eu digo luz ambiente, é a luz artificial que é projetada para o edifício, o projeto de luminotécnica, e a gente trabalha com a luz composta sempre, que é a luz natural, né? Aqui eu estou com uma janela aqui do meu lado, por isso que eu estou apontando, a luz natural que chega com a mistura da luz ambiente, e como a gente trabalha a junção dessas duas situações de luz, porque elas têm temperaturas de cor diferente, né? Vocês, como estudantes da imagem ou da arquitetura, da área que vocês tiverem, que vocês forem, os que estão aqui, ou só interessados, já entendem esse conceito da temperatura de cor, entender que para determinado balanço, a luz interna vem amarela e a luz do sol pode vir azulada, e aí como é que eu faço esse equilíbrio, né? E o que eu dou prioridade? Isso é uma coisa que a gente vai discutir um pouco. E dentro de toda a situação de luz, eu quis colocar ressaltado aqui fora, separado, essa questão do lusco-fusco. Porque o lusco-fusco é um horário de luz que existe e acontece todos os dias, de manhã e no final da tarde, em que a gente tem um equilíbrio da luz natural com a luz ambiente, com a luz artificial. Um equilíbrio de fotometria. Então, é o horário de luz para fotografar a transparência, é o horário de luz para você ter toda a informação externa do edifício, materiais, acabamentos, texturas e profundidade interna do edifício também, porque você vai enxergar lá dentro. Se você fotografa no horário de luz
mais ao meio do dia, com a luz muito forte externa, mesmo que a luz interna ambiente do edifício esteja acesa, não é o suficiente para a gente registrar. A câmera não vai conseguir, se ela ler aqui fora para não estourar, ela não vai conseguir registrar lá dentro. Nesse horário do lusco-fusco, a fotometria se aproxima, a intensidade das duas luzes se aproximam. E aí a gente consegue fazer esse registro do ambiente externo e do ambiente externo. Tem uma outra vantagem que também é muito importante, a gente usa diversas vezes, que salva um pouco a pele do fotógrafo de arquitetura, porque é um horário de luz que ele acontece hoje aqui em São Paulo, no bairro que eu sou, está um dia lindo. Andaram fazendo dias horrorosos, muito nublados, tal. O dia nublado, a gente pode pensar, mas no dia nublado não dá para fazer, por exemplo, uma foto de fachada. E você tem que entregar um trabalho que está faltando uma fotona da fachada. O lusco-fusco ele vai funcionar no dia nublado e no dia de sol. Então ele salva a gente, às vezes quando você precisa fazer aquela fotona da fachada, que é uma entrada na frente toda de vidro, ele resolve no lusco-fusco. Como eu disse, ele é a passagem do dia para a noite ou da noite para o dia, por isso ele acontece de manhã e de noite, mas ele dura aproximadamente 10 minutos, é muito pouco tempo. Então o interessante é a gente pegar de manhã e de noite e a gente se organizar para não perder tempo enquadrando a foto. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente vai, pensa 2, 3 fotos que são fundamentais fazendo lusco-fusco e a gente tem que se organizar para que as fotos aconteçam nesse tempo. Não dá tempo de você ficar procurando muito o ângulo. Então, você tem que fazer e tem que fazer a foto correta, né? Com as correções de perspectiva, todas as coisas que são inerentes da fotografia de arquitetura. Bom, daí a gente entra na questão da escala versus uso, e escala e uso, não é versus, muitas vezes as duas coisas. O conceito de escala, acredito que todos tenham, porque faz parte do universo da arquitetura e do desenho técnico, até de um primeiro desenho, de uma primeira ideia, do croquis, faz parte o uso da escala. O que é a escala? Você colocar uma pessoa na imagem, claro que vocês sabem, mas estou falando agora da fotografia, você colocar uma pessoa na imagem para a pessoa dar referências de, por exemplo, pé direito, a altura, a proporção, uma escala de uma porta, uma escala de um objeto, uma escala de um espaço. Então, esse uso da escala na fotografia, ele já acontece há bastante tempo. Mas tem um outro uso que já aconteceu também na história da fotografia, e eu vejo agora cada vez mais presente, que é o uso a presença do uso. E o que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, você fotografar uma escola. Eu sempre dou o exemplo de um SESC. A gente tem alguns SESCs aqui em São Paulo que são lindos, e lindos de ver o que ele proporciona para as pessoas, em termos de qualidade de espaço, de projeto de espaço, de uso. Então, um SESC cheio de gente, ele traz vida, né? Ele tem uma potência, tem uma coisa muito emocionante de você ver. Faz sentido a gente fotografar ele muito cheio, com muita gente. Então, o que a gente faz? Geralmente a gente mescla essas duas situações. A gente fotografa algumas fotos mais vazias, só com a escala, e em outros momentos a gente fotografa ele cheio, e a ideia é que o ensaio tenha essas duas situações. A preocupação com a escala e com as pessoas tem sempre uma preocupação de não mostrar o rosto, uma questão de direito autoral. Então a gente costuma fotografá-las ou no contraluz, para elas virarem um desenho, e eu trago alguns exemplos aqui, ou com uma leve baixa velocidade, um tempo mais alongado da foto, para dar uma borrada e você enxergar ainda o contorno da pessoa como pessoa, mas sem nitidez do rosto. Isso depende, as coisas estão mudando um pouco nesse sentido. A gente vai ver alguns exemplos, eu trago até um exemplo de um concurso que eu participei como júri, e o resultado, a foto que ganhou menção honrosa. Bom, a perspectiva, a correção de perspectiva vertical é talvez a característica mais evidente da fotografia de arquitetura profissional. Talvez seja o que mais diferencia, você vê que a foto está corrigida verticalmente. O que é isso?
A foto, quando a gente olha para cima ou para baixo, as linhas vão convergir, certo? As paredes vão convergir, os pilares, todas as linhas vão convergir. E a gente faz essa correção, de colocar tudo paralelo novamente. Essa correção, ela já foi feita nas câmeras de Foley, bastante tempo atrás. Depois elas passaram para as lentes, que é uma coisa que a gente tem até hoje, as lentes tilt shift, que corrigem oticamente. Quer dizer, ainda tem câmeras com back digital, mas a maioria dos fotógrafos de arquitetura acabam trabalhando com a DSLR, pela praticidade, pela facilidade, pelo peso, e usam as lentes tilt shift, que as lentes corrigem oticamente essa perspectiva. E aí a gente ainda tem uma última opção muito democrática, que é da correção na pós-produção, né? Essa opção é muito interessante, porque ela possibilita alguém que está começando e que ainda não tem um investimento no equipamento suficiente para ter uma câmera, uma lente tilt shift, fazer a correção na pós-produção. Você pode fazer pelo Photoshop, pelo Lightroom, tem mais de uma opção também para corrigir. É muito fácil, é muito mais a gente treinar o olhar e treinar, fazer a foto corretinha para depois corrigir de uma maneira simples do que o software. Essa parte é muito tranquila de trabalhar, tá? E por fim, esse enquadramento, que é claro, sempre qualquer fotografia, daí não é só de arquitetura, a gente discute o enquadramento, mas a de arquitetura tem as suas particularidades. Então, o ângulo do observador está mais para cima, mais para baixo. Geralmente, a fotografia de arquitetura trabalha muito com o ângulo do observador, mas em alguns casos você ganha se você baixar, se você subir. Então, o que você ganha em cada sentido e como desenhar isso com luz e sombra, né? Como construir espaços. Às vezes, o mais incrível num projeto de arquitetura é o espaço. Eu sempre dou o exemplo do MASP. O MASP, o edifício é incrível, né? Para nós paulistanos, assim, que crescendo no MASP, ele é uma referência ali na Avenida Paulista. Mas até mais do que o edifício, se é que eu posso falar isso, vocês me desculpem, mas querendo exagerar até essa situação, mais do que o edifício, é o vão livre que você tem embaixo do MASP, que possibilitou que ele virasse o que ele é hoje, que é um ponto de encontro para shows, manifestações culturais, políticas, estudantis. Então, ali virou um ponto, por quê? Justamente porque o espaço vazio daquela construção, que tem toda uma questão de projeto, de cálculo, para manter-se em pé, sem nenhum pilar, tem essa vantagem de criar um espaço em que as pessoas possam se juntar sem nenhuma barreira, sem nenhuma interrupção, sem pilares, sem paredes estruturais, enfim. Então, como a gente valoriza isso também nas imagens, quando às vezes até o mais importante é o próprio espaço. Bom, turma, aí para fazer um paralelo entre as questões da fotografia de arquitetura e a própria arquitetura, para a gente ver como esse paralelo é forte, porque eu, ao longo do curso, um curso mais longo, eu tenho muitas falas de arquitetos e de fotógrafos de arquitetura falando como é forte essa ligação, esse entendimento da arquitetura pela fotografia. E é um exercício difícil, que é você pegar a experiência, a vivência de um espaço tridimensional e dar conta de contá-lo, de narrá-lo bidimensionalmente. É isso que o fotógrafo de arquitetura faz. Ele tem que construir uma narrativa bidimensional que dê conta da experimentação tridimensional daquele espaço. Então, o fotógrafo que fez as fotos, ele experimentou aquele espaço, mas quem vai lê-las não necessariamente conhece o espaço. E a gente tem que dar conta disso. Então, esse paralelo de como o fotógrafo tem essa percepção tem muito a ver com a própria arquitetura, né? Por isso que eu acho que tantos fotógrafos de arquitetura são formados em arquitetura, ou têm um interesse, ou foram buscar e estudar, de alguma maneira completaram sua formação, né? Professora, Pode falar. surgiu uma pergunta aqui até interessante, né? Mais pessoal, assim. Mas o que te levou necessariamente a trabalhar com fotografia de arquitetura? Eu ia falar disso exatamente agora. Ótimo, Bernardo. Porque eu ia emendar. Eu ia falar que no meu caso, por exemplo, eu não sou formada em arquitetura, porque muitos fotógrafos que eu apresento aqui são formados em arquitetura. Eu tenho uma formação familiar. O meu pai é arquiteto, o meu irmão é arquiteto, ele tem um escritório
conhecido, chamado Unarquitetos. A mulher dele também é sócia dele nesse escritório. A minha irmã é arquiteta e tem um escritório e trabalha muito em escala urbana, projetos de trens, de metrô. Então, eu tenho essa formação familiar, por isso eu me formei em cinema, e tanto a pós quanto o mestrado, apesar de lá o nome estar fotografia e comunicação semiótica, mas o estudo, nos dois casos, o meu projeto, a minha pesquisa foi na fotografia de arquitetura. Na pós, foi uma pós muito interessante que eu fiz, tive grandes professores, por exemplo, Tomás Farcas dando aula de edição, mas o meu projeto era o Copan, e no meu mestrado, o meu projeto era o trabalho do Marcel Gauthieroux, a documentação que ele fez durante a construção de Brasília, a pedido do Oscar Niemeyer. Então a minha família é uma família, eu brinco que não é de arquitetos fanáticos, mais na minha casa, e eu comecei a me interessar, estudar, e foi fazendo esse estudo paralelo mesmo. Então foi daí que veio o meu interesse e a minha formação, tá? Então, eu acho isso também, você não precisa ser formado em arquitetura para ser um bom fotógrafo de arquitetura, mas de algum jeito, se você não tiver essa formação, você vai procurar completar a formação de fotógrafo, de produtor de imagem que você tenha com a arquitetura, com o conhecimento da arquitetura. E aí que entra esse livrinho, esse é um livrinho que talvez vocês conheçam, né, introdutório da arquitetura, é quase como uma apresentação do que se trata. Eu acho que alguém que está querendo prestar um vestibular ou está no primeiro ano de um curso vai ler para entender, é uma apresentação, primeiro contato com a ideia da arquitetura. E nesse livrinho, Lúcio Costa, que todos conhecem, né, é o arquiteto de Brasília, quem ganhou o concurso e projetou a cidade, os edifícios são do Niemeyer, mas fez o projeto urbanístico de Brasília. Ele escreve no começo uma conceituação, e nessa conceituação, depois ele acaba resumindo em 6 frases que eu trago aqui para a gente comparar um pouco como tem relação com as próprias ideias da fotografia de arquitetura. Então, a primeira arquitetura é coisa para ser exposta à intempérie. Isso eu acho lindo, eu tento lembrar os fotógrafos, os arquitetos que me contratam, e falar, porque às vezes a gente fica tão preocupado em deixar limpo, em tirar uma mancha de um edifício. É claro que se é um edifício novo, que era para estar todo limpo, e tem alguma coisa, alguma rachadura, você vai tentar esconder, trabalhar isso de alguma maneira. Mas é bonita essa ideia de que ele está na paisagem para ficar, para perdurar e para estar exposto à chuva, ao sol, ao que quer que seja. Então, essa ideia do tempo, da arquitetura no tempo e exposta à intempérie, é bonito a gente trazer para as imagens, incorporar. Então, de repente, um concreto que já está ali trabalhado pela chuva, que tem algumas manchas, ou, claro, sempre com bom senso, né? Não pode se sobrepor ao próprio desenho do projeto, é claro que não é essa ideia, mas é bonito você pensar nisso fotograficamente. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu acho muito interessante trazer essa questão. Segundo, a arquitetura é coisa para ser concebida como um todo orgânico e funcional. Claro que isso ele está falando para o arquiteto que está concebendo um projeto. Mas é interessante para a gente, como fotógrafos, entender também, se é um todo orgânico e funcional, eu tenho que dar conta no ensaio de mostrar como isso funciona como um todo. Como, apesar de eu fragmentar para conseguir produzir imagens interessantes, porque se eu mostro sempre tudo, eu não estou mostrando nada. Se eu ponho uma grande angular super aberta, um olho de peixe, ou eu nunca vou mostrar nada, vai ficar tudo pequenininho, eu não vou fazer nada. É o meu papel, como fotógrafo, todos nós como produtores de imagem, é o nosso papel, fragmentar esse espaço para poder mostrá-lo como um todo orgânico e funcional. Então isso eu acho interessante, a gente em algum momento tem que dar pistas, imagens de ligação que vão construindo espaço. Então eu mostro um espaço vazio, uma sala, mas eu vejo que ali tem um corredor. Quando eu for fotografar depois lá dentro do corredor, eu já me organizei no espaço, eu já entendi onde aquilo está no espaço. Então é muito bacana a gente ter essa compreensão. Terceiro, a arquitetura é coisa para ser pensada desde o início estruturalmente. Isso também é muito interessante, né? Eu estava há uns 15 dias reassistindo uma palestra do Oscar Niemeyer numa escola,
Ele já estava com bastante idade, assim, acho que foi bem pouco antes dele falecer, e ele estava falando para os alunos que é isso, que às vezes a gente vê um projeto e tudo parece simples, né? Essa é a graça. A graça não é parecer difícil, a graça é você conseguir fazer isso parecer natural e simples. E às vezes tem um super projeto de cálculo estrutural por trás. Então ele estava falando de quando ele trabalha o concreto, às vezes numas lâminas que para a gente muito finas, e como é que isso se sustenta, ou como é que isso se molda, né? Como ele começou a trabalhar bem com a questão do concreto. Então, é interessante a gente pensar disso estruturalmente. Eu também já fotografei diversas casas ou diversos edifícios que têm uma estrutura metálica que é o ponto de partida do projeto, ou que tem uma estrutura de madeira do Hélio Olga que é o ponto de partida do projeto. Então, ajuda a gente a também valorizar essa questão estrutural nas imagens, né? De alguma maneira isso tem que estar protagonista, pelo menos em algumas fotos, né? Arquitetura é coisa para ser encarada na medida das ideias e do corpo do homem. Essa eu acho uma das mais bonitas para a gente como fotógrafos entender, né? Porque primeiro que é o que eu acredito em termos de arquitetura e de cidade, de construção de cidade, esses espaços que são pensados para a gente, que tem a nossa escala, que não são pensados para o carro, que não são pensados... A gente tem um shopping aqui em São Paulo, na Marginal, que é o shopping, eu acho que um dos de mais alto nível que a gente tem aqui, e que ele não tem entrada para pedestre. Ele é só pensado para o carro. E eu penso, rapaz, como é que vocês fazem um negócio desse, entendeu? Como é que vontade que eu tenho de entrar num espaço que eu só entro se eu tiver de carro. Quem não tiver não pode acessar, né? Que elemento limitador é esse? Então eu acho muito bonita essa ideia e a gente está pensando nisso. Volta àquilo que eu falei da escala e do uso. É isso que a gente tem que trazer. Por que começou a voltar muito forte essa questão do uso nas fotos de arquitetura? Porque eu percebo assim, o 3D, essas maquetes eletrônicas, elas foram ficando tão elaboradas que se você não trouxer a vida ou algo a mais nas imagens, ela quase que não tem necessidade de existir. O que faz o projeto ter vida é o uso. Você imagina o Sesc, por mais lindo que ele seja, vazio, ou uma escola, uma universidade, por mais incrível que seja o espaço, aquele espaço vazio é um espaço morto. Então eu acho muito bonita essa ideia da dimensão do corpo da gente para pensar espaço. Arquitetura é coisa para ser sentida em termos de espaço e volume. É só o que a gente faz com imagem também. E como a gente constrói espaço e volume? Com luz e com sombra. É aí que a gente entra como fotógrafos para desenhar essa relação de espaço e volume. E por isso, esse respeito e esse trabalho que a gente tem com a luz natural, de aprender a enxergá-la de um jeito que a gente vai ficando tão craque que a gente fala, bom, daqui a meia hora a sombra vai estar como eu quero para fazer tal imagem, né? A gente de tanto olhar, porque aí a gente vai construir o espaço da maneira que eu quero, o volume do jeito que eu acho que ele tem que ser representado na imagem. E por fim, o mais bonito chega a ser poético, mas é lindo que a arquitetura é coisa para ser vivida, que é isso que eu estava falando de uma escola, de um Sesc vazio. Essa ideia da força da vida, de ser feito para as pessoas também, não como um monumento frio e morto. Pode ter uma escala monumental ou um desenho monumental, como às vezes se referem às obras do Niemeyer, mas fundamentalmente é para pessoas. É para ser usada, é para ser vivida, é para ser democrática na medida do que for possível, se não for uma casa de alguém. Então, é para a gente pensar nessas questões, tá? Então, eu trouxe só para a gente entrar, eu sei que a vontade é de ver imagens aqui, a gente vai começar já. Aqui eu só começo com uma frase do Le Corbusier, que achei que, bom, era fundamental a gente trazer, todos vocês conhecem o Le Corbusier como o pai dessa arquitetura moderna, da arquitetura que a gente conhece e que estuda tanto nas escolas. E ele tem essa frase, que talvez vocês conheçam também, que é muito, muito conhecida, que a arquitetura é o jogo sagaz, correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz. E eu brinco que se a gente substituir a palavra arquitetura por fotografia, fotografia é o jogo sagaz, correto e magnífico dos volumes reunidos sobre a luz, ela funciona
para vocês verem a proximidade da relação entre fotografia e arquitetura. E agora a gente vai começar a ver a imagem. Professora. Né? Sim, senhor. Desculpa interromper. Imagina. Bonito, né? Bonito demais. Tem uma pergunta aqui da Amanda Mendonça, né? Como você estuda um ambiente que será fotografado para entendê-lo e assim conseguir captar os objetos, ângulos ou mobiliários que devem ser destacados na fotografia? Nossa, excelente pergunta, Amanda. Achei, assim, em algum momento eu ia abordar isso, então é legal vocês irem perguntando o que a gente vai falando. O ideal, o que a gente imagina sempre, é poder visitar o espaço antes. É muito difícil, financeiramente é muito pouco viável. Muitas vezes o que a gente vai fotografar, os projetos são fora de São Paulo, e você vai com um assistente, você vai botar o seu equipamento na rua, vai ter estrada, pedágio, alimentação, e também tem uma coisa do prazo, é sempre para ontem, raramente a gente consegue ter esse tempo que a gente gostaria. Então eu estudo muito no projeto, eu gosto muito de ver imagens, eu peço sempre para os arquitetos me mostrarem imagens de acompanhamento de obra, porque ali ele como arquiteto está fotografando alguma coisa que ele acha importante, eu não vou repetir o ângulo dele, porque eu estou aqui como fotógrafo justamente para propor um ângulo interessante que resolva a imagem, mas para entender o que ele está enxergando como questão principal ali do projeto dele. E a parte de mobiliário, de decoração, essa parte, geralmente para foto, uma casa pode ser, e aí é um pedaço delicado da questão. Geralmente uma casa é mobiliada para ser usada. E ela tem muito mais elementos do que a fotografia comporta. A fotografia cola espaços, a fotografia cola objetos que na experimentação tridimensional não estão assim. Então, o que a gente faz é geralmente ter que tirar objetos. E aí é que entra a parte delicada. Se você entra para fotografar a casa de alguém e começa a retirar, a pessoa pode se sentir ofendida, porque afinal é a decoração que ela fez e aquilo que ela entende como lar. Então tem que ser sempre muito explicado. Então o que eu faço geralmente, se a pessoa está ali para ver as imagens, ou se o arquiteto depois vai mostrar as imagens para a pessoa, eu sempre falo para mostrar assim, olha como nas imagens, por exemplo, um vaso que está super bem ali em relação ao outro, como gruda e como ele se sobrepõe, e às vezes vira um espaço ali que a gente não entende o que está acontecendo, como a gente às vezes precisa tirar para ver uma linha da arquitetura até o final. Então, isso é uma coisa com o tempo. Com o tempo a gente vai sacando, mas o que eu digo que eu fui percebendo com o tempo também é que é um clichê, mas menos é mais nesse sentido. A gente tem que limpar um pouco o espaço, porque é lindo numa casa a gente ter resquícios do que a gente é, da nossa vida familiar, das nossas experiências. São os badulaques que a gente traz de viagem, os portas-retratos dos filhos, dos pais, do que quer que seja. Mas às vezes para foto isso é demais. E a gente, uma cadeira solta com um sofá é o suficiente, então a gente limpa sem uma violência, porque isso, entendendo que isso é uma violência, você ir mexer no espaço da pessoa, mas com delicadeza a gente vai devagarinho modificando, tirando uma coisa aqui, e um cuidado que eu sempre faço, eu fotografo o celular para voltar tudo exatamente no lugar como estava. Mas é uma ótima pergunta, vão perguntando que é isso mesmo. Bom, eu quis começar com o Nelson, não dava para não começar trazendo aí o Nelson Kohn, é um grande fotógrafo de arquitetura, eu acho que ele tem um papel importantíssimo no Brasil para marcar essa questão do fotógrafo de arquitetura como uma especificidade. Então, eu não acho que um fotógrafo de arquitetura não possa fazer outras coisas e um fotógrafo que faz outras coisas não possa fazer arquitetura. Não é isso. Mas alguém que se dedica, que tem um olhar, é isso que eu estava falando, que tem uma formação, de alguma maneira foi buscar completar a formação, que tem um investimento em equipamento. Então, ele trouxe essa figura que já existia pelo mundo. Eu já vi entrevistas e falas dele que ele nega que tenha sido ele, mas a gente sabe a importância que ele teve para trazer essa figura do fotógrafo de arquitetura para o Brasil, que, como eu disse, já acontecia em outros lugares do mundo. E a documentação enorme que ele tem da arquitetura, principalmente moderna e contemporânea brasileira,
então entrar no site dele e ficar vasculhando. Você entra por arquiteto, tem 200 nomes, dentro de cada nome tem 5 projetos. Então, olhar as imagens. Aqui, para a gente, rapidamente, eu trouxe alguns exemplos para a gente conversar. O tempo está voando, eu tenho um monte de coisa que eu queria falar para vocês, mas vamos lá. Então, a Oca, eu quis trazer essas fotos da Oca. Eu vou ressaltar, assim, vocês estão vendo meu cursor aí, né? Eu queria chamar a atenção para algumas coisas nessa foto. Primeira coisa que a gente bate o olho e percebe é que é uma foto que ele está olhando para cima, porque se ele estivesse na altura do observador, tinha mais chão e menos teto. Ele está olhando para cima e a foto está corrigida. Mas os pilares estão todos paralelos aqui, um ao outro e a margem da foto. Isso é uma foto que foi corrigida verticalmente. Então, isso é uma característica da foto do fotógrafo de arquitetura, né? Outra coisa que eu gosto sempre de trazer esse exemplo, é isso aqui que eu chamo de nesguinha, esse espacinho que ele deixa e não corta, então você deixa o movimento acontecer. O movimento acontece, você não corta no limite do movimento, você deixa ele acontecer. E por último, uma coisa que eu queria que vocês reparassem nessa foto é que apesar do grande número de pilares, nenhum está encostando ou se sobrepondo. Isso é muito interessante, isso mostra que a foto da arquitetura é uma foto lenta, é uma foto no tripé, que também já deixa ela mais lenta, do que não tem agilidade da foto na mão, é uma foto com tripé, é um tripé pesado, que é para ser estável, para aguentar longas exposições. Então... pode falar. Uma coisinha, você está mexendo o cursor em cima da foto ou não? Tô aqui, porque a gente não está conseguindo ver. Acho que tem uma ferramentinha lá embaixo de lápis, eu não sei se é para fazer isso. Vou usar o lápis, deixa eu ver se eu consigo. Será que é para isso? Não sei. Vou tentar. Aqui, ó, vocês enxergaram? Agora enxergamos, sim. Então, essa, pessoal, é a nesguinha de que eu estava falando. Então, é esse espacinho para deixar esse movimento. Vou tentar desenhar aqui. Entendeu? Para deixar esse movimento inteiro. E a outra coisa, os pilares que estão paralelos e nenhum se encontra com o outro. Então, eu grifei 2 aqui para explicar para vocês que, por exemplo, nesse caso, a câmera está no tripé, ele está enquadrando 2 centímetros que ele fosse para a direita, o pilar grande ia encostar ou se sobrepor ao pilar que está atrás. Então, isso é uma questão do olhar da foto no tripé. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem e tivessem atentos, nesse sentido. Então, eu vou marcando, assim, o que precisar, tá bom, turma? Então, reparem quantos pilares aí, e cada um no seu lugar, sem nenhum está se sobrepondo, tá? A próxima foto, mesma coisa. Olha a proporção de teto em relação ao chão. É evidente a escolha porque o teto, né? Você dá esse... Vamos... Opa! Mostrou a foto mais bonita. Peraí, vamos lá, caneta. Veja, esse movimento aqui, né? E esse espaço que não encosta, né? E isso, eu queria muito que vocês separassem nisso aqui. Eu vou até apagar para vocês daí conseguirem enxergar. Essa nesguinha, de novo, aqui no cantinho desse pilar que não encosta, que ele deixa um espacinho para a gente não encostar o pilar na margem da foto, é um cuidado, é uma diferencinha que o fotógrafo de arquitetura traz. Um outro fotógrafo colaria e tudo bem, a foto ainda seria incrível, mas a gente olha isso e fala, bom, foi um fotógrafo de arquitetura que passou por aqui e fez essa foto, tá? Qualquer dúvida, pessoal, vocês vão interrompendo. Mas tudo isso era para chegar nessa foto. Gente, eu sou super fã dessa imagem. Eu acho que ela tem um poder de síntese muito grande. Então, veja só, é uma foto em que não tem quase nada do edifício e conta toda a experiência. É nessa síntese que eu acho que a gente tem que chegar quando a gente está fotografando. Não o ensaio inteiro, não dá para você fazer um ensaio inteiro de fotos síntese minimalistas, porque aí o cara vai olhar e vai falar, uau, e aí, né? E as paredes, e os pilares. Então você tem que ter, como eu apresentei,
esse ensaio da OCA é grande, eu cortei bastante coisa porque eu gosto de falar das imagens, então vocês imaginem que seja um ensaio, que seja maior, tal. Mas vocês já conseguem, pela pequena postagem, perceber que tem fotos assim, que são uma foto de documentação correta, arquitetura, mas de repente, se a gente chega numa foto dessa, eu acho muito interessante. É uma foto em que ele conta a experiência de estar na OCA sem a pessoa ter necessariamente condição de ter visitado, por algum motivo não conhece. Por quê? Se a gente pegar a OCA, qual é a característica principal dela? É o teto infinito. Não são tantos os projetos que a gente vê por aí que tem um teto infinito. Geralmente a gente tem um teto encostando numa parede, e a gente tem uma linha, e a gente tem uma diferença de tonalidade que marca as diferenças das faces, de posição, para a gente se orientar no espaço. Aqui, na OCA, a gente tem um teto infinito, que é uma situação muito particular. Então, o que ele faz nessa foto é ressaltar essa sensação do teto infinito, vindo como uma onda para cima do observador e da pessoa que está ali, representada na escala. Mas o que eu queria dizer é que, ao mesmo tempo que eu acho a foto incrível, eu acho que ela perde muito do seu potencial sem a presença da escala. Eu vou pintar a escala aqui, tirar a escala aqui, para a gente perceber que se você não tiver a escala, é uma foto de um vazio. E tem graça se você não entender a dimensão da altura. Olha a proporção do teto com a pequenez da pessoa. E essa que é a graça. Com uma lente grande angular, o que aconteceu? O teto, essa parte aqui, deixa eu grifar aqui para vocês, essa parte aqui, vamos lá. Ai, gente. Essa parte aqui, ela pode estar em cima da pessoa, que a grande angular coloca num plano só. Mas dá essa grandeza de você não ter um teto, como geralmente a gente tem na maioria dos espaços. Quando você coloca a escala, você dá essa dimensão. Porque sem a escala, a gente não tem essa dimensão de proporção de tamanho. Então, eu digo assim, sempre, em todas as aulas, como eu disse, eu dou aula há quase 17 anos já. Eu nunca achei um exemplo maior de uso de escala. Porque vão ter milhões de fotos que a gente vai fazer e vai colocar uma escala, e a foto fica ótima com a escala, mas funcionaria e seria ótima sem escala também. Nesse caso, a escala é precisa, é necessária para construir uma das fotos mais bonitas da arquitetura. Eu acho linda essa imagem, como síntese, como representação de um espaço. E ela funciona porque tem essa pessoa colocada ali. Então, outra coisa que eu acho muito interessante da foto, sempre eu falo na arquitetura que a palavra que nos orienta é ser radical. Então, se você quer ser simétrico, seja muito. E se não der para ser, então faça de ângulo, procure uma outra solução para a sua imagem. Então tem a questão da simetria, tem a questão aqui que a gente tem uma percepção da entrada de luz circular que a gente vê na OCA pelo lado de fora, que a gente viu nas imagens anteriores, né? As entradas de luz. Então ela conta um pouco de tudo da OCA com pouquíssimos elementos. Se você olhar uma foto que quase nada acontece. Eu sou super fã, sou suspeita, eu tenho ela na parede da minha casa e espero que vocês tenham se encantado tanto quanto eu com essa imagem. Eu não canso de olhar para ela e pensar, puxa, tem tudo o que é estar numa exposição na OCA, ali no mezanino, olhando para o espaço todo. Tá? Então, eu quis trazer por isso, por essa foto, por toda essa representação, a questão da OCA. O auditório, também fotografado pelo Nelson, eu trouxe por um outro motivo. Porque o auditório, aqui eu peguei, são fotos Google na internet, não dei o crédito, porque nem estava, gente, são fotos assim, que os visitantes fizeram colocar. Eu trouxe só para o uso da aula, para a gente perceber, por exemplo, olha a diferença aqui de proporção e aqui, né? Aqui, você tem quase, nessa foto que eu estou riscando agora, você tem quase um triângulo retângulo. Enquanto nessa foto, você tem uma proporção completamente diferente, um triângulo chato e alongado, né? Então,
Por que eu quis trazer esse ensaio do auditório? Eu, na verdade, só trouxe algumas fotos, não trouxe o ensaio completo. Para a gente entender que a gente vai, como fotógrafos, causar essa distorção. Mas a gente causando essa distorção conscientemente é mais interessante. A gente precisa ter consciência de que a gente vai fazer isso com a imagem. E quando a gente tem essa consciência, a gente consegue executar melhor o ensaio. Então eu quis trazer essa primeira foto, que é uma foto no lusco-fusco, então aquele horário de luz que eu falei, que a gente tem um equilíbrio da luz externa com a luz interna, como vocês podem perceber. A gente enxerga até lá dentro da porta a escultura da Tomi Otaki, que está no vão central, no hall ali do auditório, tá? E por esse horário de luz, a gente equilibra a luz externa com a luz interna. É uma foto super simétrica e a gente também percebe isso porque qualquer desvio numa foto dessa, bem frontal do auditório, a gente tem uma distorção, como nessa foto aqui, ó, uma perna fica parecendo, claro que aqui eu estou exagerando, ele está de lado, mas é fácil causar essa distorção, de um lado parecer muito mais largo que o outro, então ele tem que estar bem simétrico. A gente percebe aqui algumas coisas, como, por exemplo, o risco divisor do piso que emenda com o risco divisor da porta, e a gente percebe que a lente está bem nessa linha, né? Então, vamos lá. Daí ele vai para essa foto, turma, que eu acho sensacional. Por quê? Ele mostra de lado, a gente vê que já deu uma achatada no auditório, mas ele muito sabiamente, de alguma maneira, ele encobre o ponto que seria mais indicador dessa percepção. Então, a gente tem as duas faces, que é importante a gente ter e enxergar, mas sem valorizar a distorção, né? Aí ele coloca essa árvore em primeiro plano, que não dá para ignorar também. Eu acho que se a gente tem que olhar o entorno, eu sempre falo isso, a gente se distanciar do objeto, olhar para ele, para a gente poder situar. Então, por exemplo, aqui ele localiza o auditório dentro do Ibirapuera, ele mostra essa relação dos dois, com a árvore em primeiro plano, e aí ele brinca aqui com a linha da árvore e a linha da língua, né, como essa cobertura aí ao acesso, à entrada. Coloca duas escalas no contraluz, que entram como um desenho, né, e resolve a imagem dessa maneira. Professora, tenho uma pergunta, no caso, minha. Seguinte, você falou que ele está localizando o auditório do Ibirapuera real. A gente entende que a arquitetura, quando você vai conceber um projeto, entender o local, o Genislot, né, do local é muito importante. Mas até que ponto aqui o Nelson Con, ele interfere o local, ele localiza interferindo na foto, né? Então ele moldura com essa árvore. Até que ponto você ganha na foto interferindo com o local? Né? Eu achei uma pergunta super interessante. Eu acho que a gente tem que pensar o conjunto da arquitetura, aquilo que eu estava falando no começo, sempre com um ensaio. É claro que você não vai fazer isso em todas as imagens. Se fizer um ensaio inteiro com essa interferência, você vai falar, poxa, mas me apresenta um edifício. Mas é um conjunto. A gente vai ter diversas fotos em que ele está... É que aqui eu separei para vocês algumas para comentar, em que ele está sem essa interferência. Então, em alguns momentos, pontualmente, você fazer essa interferência é super válido, é super interessante. Você não pode reproduzir ou usar esse recurso em excesso o tempo todo. Mas essa foto de localização é muito importante, porque eu sempre falo que quando eu comecei a fotografar, eu tinha uma aflição de registrar o espaço, e parece que eu ia para casa ou para o edifício e ficava circulando ali, para mostrar tudo da casa. E às vezes a gente precisa parar, tomar essa distância, ver o que tem em frente, com o que a casa está conversando, para daí poder dar conta de... Porque se você faz uma casa inteira com uma parede de vidro e eu não mostro o que essa parede de vidro está enxergando, o que essa pessoa que está dentro da parede de vidro está enxergando, eu não estou contando a história toda da casa. Se eu estiver sempre olhando para a parede de vidro, eu preciso entrar e em algum momento mostrar. Então, mostrar a paisagem. Ou eu preciso andar mais para trás e colocar algumas árvores, algumas coisas em primeiro plano para mostrar, olha, é para isso
que ele está olhando, por isso essa face é toda envidraçada. Ou, por isso foi implantado dessa maneira no terreno, pela insolação, pela relação com a paisagem. Então, a gente tem que, de alguma maneira, localizar, mas, é claro, em alguns momentos, limpar. Eu achei super interessante a pergunta. É esse equilíbrio que a fotografia vai dando, o tempo de foto vai dando. Olhar muito ensaio de outros fotógrafos também para ver esse balanço, esse equilíbrio. Achei super interessante a colocação. Bom, turma, e aí eu chego nas duas imagens finais que eu quis trazer do auditório aqui, só para a gente entender essa relação de novo do lusco-fusco e do equilíbrio de luz. Essa foto não tem um tratamento de pós-produção, inclusive nesse momento o Nelson ainda fotografava com cromo, e ele conseguiu esse equilíbrio da luz interna com a luz externa pelo horário de luz. E olha que interessante, né, como a gente consegue enxergar todo o parque sem estar estourando e dentro sem estar subexposto. E aí a gente tem uma foto do inverso, quase que um negativo dessa, que é lá de fora enxergando lá para dentro também, tá? Não acredito, até possível, mas talvez nem todas essas fotos de lusco-fusco, eu mostrei 3 só nesse ensaio, talvez nem todas tenham sido realizadas no mesmo lusco-fusco, porque é muito rápido, e a gente está com o tripé, e sair lá de dentro, e dar a volta, e vir aqui para fora, e a outra foto, aquela primeira, da fachada é lá na frente, então acho que não dá para ter sido feito numa vez. Como é um projeto muito grande, muito importante, na cidade do Oscar Niemeyer, acho que ele dedicou mais tempo para a gente ver. E estou já acelerando, porque eu queria entrar rapidamente, queria mostrar essa foto da Ana para vocês. Aqui é uma fala da Simonetta sobre a fotografia de arquitetura, né, falando da importância da fotografia de arquitetura e que ela não está registrando só o edifício, mas também tem uma questão documental, antropológica das vidas nas cidades. E aqui a foto da Ana, eu coloco pelo seguinte, é uma foto que eu estava nesse júri, esse júri do IAB foi composto por mim, pelo Cristiano Mascaro e pelo Mauro Restife, e a gente julgou a premiação no quesito fotografia de arquitetura. E a Ana, que é uma fotógrafa muito legal, que está fazendo trabalhos muito interessantes, ela ganhou a menção honrosa com essa foto, que é a piscina do Sesc 24 de Maio. E por que ela ganhou com essa foto? Porque a gente entendeu que mais do que mostrar arquitetura, porque a gente vê um pouco da piscina, mas vê todo o entorno, os prédios em volta. Então ela localiza o Sesc nessa situação e dá esse uso. Ela é tão cheia de vida, foto, tem tanta presença de uso, que a gente achou que era importante premiar, valorizar essa questão do uso, do espaço, né? Por isso, quer dizer, nessa foto, o que transparece para a gente, nessa imagem? O espaço da arquitetura, que foi construído para ser democrático, porque o Sesc tem esse princípio, ser um espaço acessível, democrático, ele está cumprindo o seu papel. E aí é que ele ganha a dimensão que a gente acha que a fotografia de arquitetura tem o potencial para atingir, né? Essa dimensão de extrapolar o que é o espaço só e trazer um pouco do sentido, do sentimento, da valorização do espaço. Turma, vou passar rapidamente algumas fotos do Cristiano Mascaro e aí vocês podem fazer perguntas, porque eu sei que nosso tempo está super esgotado. Eu quis trazer o Cristiano, porque o Cristiano ele não se coloca como um fotógrafo de arquitetura, ele é um fotógrafo de rua, um fotógrafo de cidades, né? E mais do que da cidade, de rua mesmo, tem uma coisa de fotografar as pessoas, a vida nas cidades. Mas ele também tem a formação na arquitetura e ele traz um olhar, algumas coisas muito interessantes para nós, como produtores de imagens da arquitetura, lermos e entendermos. Esse livro que eu separei para a gente trazer aqui é só um breve currículozinho dele, tá? É o Luzes da Cidade. Por quê? Porque ele fotografou todas essas imagens, esse livro, com as primeiras luzes do dia. Então, é aquela luz que eu falo assim, esse livro é quase que uma homenagem, um impulso para a gente
acordar, quando aquele despertador troca às 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, porque você tem uma foto para fazer fora de São Paulo, e você tem vontade de desligar e falar, não, não vou hoje, essa hora, você vê essa, você lembra dessa imagem e fala, não, vale a pena. Porque olha o que essas primeiras luzes fazem pela textura, em termos de textura. Então, o que eu queria que vocês vissem, essa calçada, vocês sabem que essa calçada é esse piso de pedra portuguesa, que é reflexiva, a parte clara é super reflexiva, com horário de luz um pouco mais dura, 1 hora depois, 2 horas depois do que ele fotografou, estaria num super alto contraste, e você perderia a informação das pedrinhas que a gente vê aqui. Você veria muito mais claro e escuro, mas sem cada pedrinha ressaltada como está aí. Olha a grama, olha a textura que a gente tem de grama, e isso com a luz mais dura mata, vira uma cor, mas não vira essa textura. Então eu quis trazer algumas fotos desse livro, né? Aqui a mesma situação, uma situação de luz muito deitada no contraluz. Olha o piso, olha a sombra, olha o que a gente ganha em termos de textura. Meio que para a gente entender, para convencer a gente de fotografar nesses horários de luz. Eles são muito generosos com a arquitetura, porque você tem informação nas áreas de sombra, a sombra não fica tão densa, tão contrastada, e a gente não tem que fazer uma escolha na fotometria de fotometrar ou para o claro ou para o escuro. Você vai conseguir, claro que você vai fazer uma escolha, mas se você fotometrar para o claro, você vai ter informação nas áreas de sombra. E isso é muito bonito. E por último, eu quis trazer essa para falar da importância do contraluz também na fotografia de arquitetura. Pensa se eu estou fotografando uma casa que tem um elemento vazado, um combogó, muito presente, por exemplo, na arquitetura modernista, e um elemento como esse gradil. Na hora em que você coloca ele no contraluz, você duplica a informação dele. Você tem o gradil e tem a sombra dele projetada no chão. Então, a gente usa muito esse recurso do contraluz para duplicar alguma coisa que você esteja querendo contar em termos de elemento vazado, de luz e sombra, de espaço de luz e de sombra. Porque aí você duplica essa história. Então, às vezes pode ser um pilar que você quer chamar a atenção, no contraluz você tem o próprio pilar e a sombra dele projetada no chão, um elemento vazado, uma textura. Então, nesse sentido que eu quis colocar aqui. Agora, eu vou diminuir aqui, interromper a apresentação, para a gente conversar um pouco, porque eu vi que deu a hora, são 5 horas. Eu tinha um monte de coisa para contar, o pessoal da organização do evento recebeu a apresentação, viram que eu ainda trouxe muitas fotos minhas, achando que ia dar tempo de mostrar tudo. Eu queria apresentar um pouco do meu trabalho, para falar um pouco das experiências ali. A gente vai ter que marcar numa outra vez, né, Bernardo? Porque professora, se você quiser, muito bem-vindo. A repercussão aqui tá estratosférica, né? O pessoal está gostando muito da palestra, tanto pelos comentários quanto pelos grupos que a gente tem, né? Eu já agradeço de antemão. Com certeza vai ter um segundo momento, isso eu te garanto, se você também, né, animar. A gente claro, eu fico super animada. Vocês percebem que o meu problema é esse. Eu falo demais, eu tinha uma apresentação enorme. Eu queria apresentar um outro fotógrafo para vocês, que eu fico devendo para um próximo encontro, que chama, mas procurem, se vocês gostam de fotografia de arquitetura, que chama Ezra Stoller. É um fotógrafo incrível, eu acho que ele corta muito bem os elementos, com muita graça. Então tem muita coisa para a gente falar, mas hoje era para dar um gostinho, né? Para a gente entrar um pouco no assunto. Obrigada aí, eu estou vendo alguns comentários muito bons. Estrategicamente, professor, isso é até interessante, você garante uma segunda volta aqui. Então, estrategicamente é interessante. Pessoal, alguém tem alguma pergunta que não tem... qual o nome do fotógrafo que ela acabou de falar? Teria como digitar, professora? Vou digitar aqui no... Se eu consigo... Aqui, ó. Vou digitar aqui. O pessoal está pedindo 6 meses de palestra. É complicado, mas, né? Esse cara, gente, é genial. É um cara muito interessante. Vale muito a pena olhar. E esse aqui também... que é um fotógrafo japonês que fotografava, ele faleceu há alguns anos, mas ele é o fundador e o criador da GA, que talvez vocês conheçam, da publicação Global Architecture, muito preocupada
com a qualidade da publicação das imagens, porque ele era fotógrafo, e ele fotografava em grande formato, então as imagens eram do tamanho das páginas, então se você ampliasse, você consegue ver uma abelhinha numa flor, é uma coisa bem emocionante, bem bonita. Então, vejam, e eu volto, eu me comprometo a, num outro momento, voltar para conversar. Turma, eu tinha muita coisa para falar. O meu slide, eu acho que a minha apresentação tinha, não sei, 200 slides, eu consegui apresentar 50, porque me empolguei e falei, e vocês fizeram perguntas muito boas e muito pertinentes aí. Olha, professora, com certeza tem esse segundo momento, que bom, né? Eu acho interessante também. O pessoal engajou bastante, fizeram perguntas bem interessantes, adicionou bastante. Pessoal, alguém tem alguma pergunta final? Porque aí a gente encerra de fato e aí a gente deixa para um segundo momento. Vou dar a oportunidade de vocês aí. O pessoal só está agradecendo mesmo, é gratidão no coração, né? Tá ótimo. Professora, muitíssimo obrigado mais uma vez por ter, né, comprado a ideia do seminário, por ter, né, aparecido aí e endossado a gente com essa palestra incrível, com essa aula, né, maravilhosa. Surgiu uma última pergunta aqui, eu vou dar essa palhinha aqui. Você apoia mais a questão de adaptar a arquitetura, por exemplo, o interior de uma casa para poder fazer uma boa fotografia, ou buscar dentro dessa arquitetura um espaço que expresse a essência daquele espaço e que também faça uma boa fotografia? Eu acho que eu entendi assim a ideia da pergunta. Eu acho que a gente sempre, o nosso compromisso é com a arquitetura, é com o arquiteto, é com quem fez o projeto. Então, eu acredito que o segundo momento da pergunta seja a resposta aqui, quer dizer, a gente tem que valorizar aquele espaço. Eu não construo em cima, eu não construo ambiente nem com mobiliário e nem com luz artificial que eu leve. A gente tenta sempre fotografar com o que está disponível, porque a ideia, quando a gente está fotografando um espaço da arquitetura, é que alguém projetou aquele espaço com muito carinho e você está ali para fotografar. Então, eu tento trazer a experiência de estar lá, mas não construir uma ideia que não seja real da arquitetura. Isso eu acho que não faria, né, jus, sentido, não valorizaria o projeto, o trabalho do arquiteto. Então, o nosso compromisso é com o arquiteto e com a arquitetura, é porque a gente gosta muito de arquitetura que a gente está lá fotografando. Então, a ideia é essa, é valorizar o que já está ali. É isso mesmo. Professora, então, finalizando dessa vez, muito obrigado por ter aparecido, por ter endossado a gente aqui. A gente espera que tenha um segundo momento aí, para a gente poder também esticar esse diálogo. O nosso interesse é muito grande e, enfim, agradecemos demais aí, tanto o Centro Acadêmico quanto o Programa de Audiovisual. Gente, eu agradeço, brigadíssimo por terem ficado, aguentado uma maluca falando empolgada aqui durante uma hora e correndo no final para dar tempo de contar um pouco mais. Obrigada, eu dou aula há 200 anos, vocês sabem, mas a gente sempre se empolga por um pouquinho a mais do que dá tempo de falar. Brigadíssimo, foi um prazer estar aqui com vocês, muito bom essa programação de vocês, muito bom vocês estarem tendo essa formação e toda essa troca, os alunos aqui, quem está assistindo, super interessados, comentando, ficaram até a final, aguentaram isso aqui. Obrigada, gente, um prazer. Boa continuação aí de seminário e de palestras. Enfim. Obrigado, professor. Obrigada, Bernardo. Obrigada, Lucas e todos que assistiram. Tchau.